Caim foi o filho mais velho do casal Adão e Eva. A história de Caim na Bíblia é bastante conhecida pelo fato que é contado sobre o primeiro homicídio que ocorreu em toda a história bíblica. E nesse vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia fala sobre quem foi Caim. E se você está interessado em saber quem foi Caim na Bíblia, já não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum estudo bíblico que for postado aqui. A história de Caim é com certeza uma das mais curiosas de toda a palavra de Deus, pois ela de fato é a história que mais possui teorias que os estudiosos bíblicos criam para refletir mais sobre suas histórias. Caim foi a primeira pessoa a nascer na história de toda a humanidade. A Bíblia conta que logo após o conhecido casal Adão e Eva ter sido expulsos do paraíso, eles tiveram que trabalhar duramente para poder se sustentar e para sobreviver. E na Bíblia também relata que, que logo após do casal ter sido expulso do paraíso, Adão e Eva tiveram próprios filhos. O primeiro a nascer foi Caim. Lá no livro de Gênesis, do capítulo 4, do versículo 1, diz: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Geralmente, é certo afirmar que o nome Caim significa adquirir, ou obter, ou até mesmo possuir. No hebraico, gana. Porém, no original, na sua forma exata, Caim, que também pode significar lança ou ferreiro, a profissão de Caim era lavrador da terra. Sem contar que depois de Caim veio seu irmão Abel e veio outros filhos e filhas que a Bíblia não menciona nem sequer mesmo seus nomes. A história de Caim reflita muito bem sobre como o ser humano pode ser perverso logo depois da queda do homem lá no Jardim do Éden. Nós podemos ver que Caim foi o prepulsor daquilo que chamamos de queda do homem. E logo em seguida que o livro de Gênesis fala como foi o nascimento de Caim, a Bíblia diz que tempos depois Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Oferta essa que se tratava de frutos da terra, ou seja, parte dos frutos da terra, de acordo com algumas traduções bíblicas. E o seu irmão Abel, que por um acaso era pastor de ovelhas, trouxe o primeiro carneirinho do seu rebanho, como oferta ao Senhor. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 3 ao 4. E de acordo com quando lemos no livro de Gênesis, parece que o Senhor Deus gostou mais da oferta de Abel do que a de Caim. Então, Caim ficou muito irado, ou seja, com raiva. Foi alertado pelo próprio Deus de que se ele fizesse o bem, ele seria aceito, mas se ele fizesse o mal, eis que o pecado já estaria à porta. E pelo que lemos no livro de Gênesis, parece que Caim não conseguiu dominar a sua raiva. E pelo que parece que diz na Bíblia, Caim convidou seu irmão para um passeio no campo. No campo, Caim atacou seu irmão e ali o matou. Bom, aí já é claro que eu estou só relembrando sobre o que
o livro de Gênesis diz para nós, né? Porque aí vem a curiosidade. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Será porque a oferta de Caim era ruim? Ou será que Caim não se sentia satisfeito em fazer ofertas ao Senhor? Bom, é aí que já vem a curiosidade. Porque a Bíblia, ela não esclarece de forma exata o motivo exato porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas, de acordo com como diz a Bíblia no livro de Gênesis, ela retrata que Abel trouxe a melhor parte dos seus rebanhos, mas já Caim trouxe partes de de seus frutos da terra. Ou seja, Caim trouxe a pior parte dos seus frutos. Já Abel trouxe a melhor parte do seu rebanho. Algumas pessoas interpretam isso dizendo de que a oferta certa seria um carneirinho como oferta. Porque se nós lemos na Bíblia inteira, nós vemos que as ofertas que alguns personagens bíblicos fazem para agradar a Deus, eles fazem como carne. Tipo um cordeiro ou um animal assim, que eles sacrificavam no antigo Oriente Próximo. Mas Caim aqui, como diz na Bíblia, ele trouxe frutos da terra. Mas não, o que se tratava mais não é a oferta, e sim de quem trazia a oferta. De acordo com algumas teorias, parece que Caim tinha um certo ódio em seu coração, e isso resultou com que Deus não aceitasse a sua oferta. Porque Deus, ele conhece o coração de todo mundo. Porque, de fato, se lemos na Bíblia, Abel, ele tinha um coração sincero. E por isso trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura da, do seu carneirinho, né? Da sua ovelha, no caso. Mas, diferente de Caim, ele, ele trouxe frutos da terra, né? A ele Mas ele não trouxe por, por vontade própria. Ele trouxe por ter se sentido obrigado. Tipo, que já era um costume, né? De fazer ofertas para agradar ao Senhor. E isso sucedeu que Deus viu que o seu coração não era sincero, igual ao de Abel, né? E por isso Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Mas se nós pararmos para refletir mais sobre o assunto, se percebemos bem, Deus, ele, Deus se importou tanto com Caim que fez questão de não aceitar a sua oferta e quis ensiná-lo a como ser uma pessoa melhor, sobre tipo deixar o seu ódio de lado e perceber como a vida pode ser boa. Mas pelo que vemos no livro de Gênesis, Caim não dá muita atenção ao Criador e acaba cometendo um ato que prejudicou bastante sua vida. Pois lá no livro de Hebreus, lá retrata que, pela fé, Abel trouxe um sacrifício melhor do que a de Caim, pois era justo. E pelo que percebemos na Bíblia, Caim não era justo aos olhos de Deus. Ele trouxe uma oferta, sim, mas pelo que vemos no livro de Gênesis, Deus não se agradou com a oferta, né, de Caim e por isso a rejeitou. Mas sem dúvida, a oferta de Caim, ela foi rejeitada por Deus, porque ele era ímpio. De ver no livro de Gênesis que ele foi capaz de assassinar o próprio irmão, isso já comprovava que ele era um homem
ímpio, o homem que só pensava em maldade. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, nós vemos como Deus o exaltou, né? Porque lá tá escrito o seguinte: se você fizer o bem, não, se você fizer o bem, serás aceito. Mas se fizeres o mal, o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse versículo revela claramente a inclinação humana de Caim para o pecado, né? Então nós podemos entender de que a oferta de Caim, ela não foi aceita por causa das suas intenções pecaminosas. Em outras palavras, Caim tinha a aparência de ser religioso, um homem justo e honesto, mas o seu coração não era realmente devotado a Deus, porque não havia sinceridade em seu coração. Porque se vemos mais para frente, lá no livro de Samuel, nós podemos ver que Deus diz: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? E esse foi o problema de Caim, pois ele não tinha gratidão e sinceridade. Ele encarava o culto a Deus como uma obrigação, né? Mas nós não sabemos se já era um costume dos seres humanos fazerem oferta a Deus. Mas como nós sabemos, a oferta ela nos aproxima de Deus. Mas pelo que lemos no livro de Gênesis, Caim parece que não entendeu o que de fato significava uma oferta justa ao Senhor. De fato, a Bíblia fala que ele convidou seu irmão para um passeio no campo, né? De acordo com algumas traduções, e parece que enquanto estavam os dois no campo, lá mesmo Caim assassinou seu irmão. A Bíblia não traz muitos relatos sobre como Caim matou Abel, né? Talvez com um pedaço de pau ou alguma coisa cortante, ou até mesmo uma pedrada na cabeça, ou ele tentou enforcá-lo, mas pelo que vemos no livro de Gênesis, ele diz que ele o atacou e o matou. Então, provavelmente, Caim deve ter matado seu irmão, ou foi, ou foi com um pedaço de pau, ou foi com uma pedrada, assim, com uma pedra na cabeça, né? Mas não importa o fato, o jeito que ele assassinou seu irmão, o fato mesmo é que ele o matou, né? Ele assassinou seu irmão sem ter motivo nenhum, né? Mas como eu já disse, a história de Caim mostra o quanto o ser humano pode ser mau e perverso, sobre como os homens são violentos e tratam mal as pessoas, né? Como nós já sabemos da história, Deus procura Caim, tipo dizendo que ele não poderia cultivar mais nada da terra e que ele seria sempre um fugitivo errante pelo mundo, sempre fugindo. E pelo que parece, Caim, ele se preocupa tanto no meio daquela situação e diz a Deus que o castigo era muito pesado para ele, e que ele poderia até fugir, mas alguém iria encontrá-lo e iria matá-lo, né? De acordo com o que lemos no livro de Gênesis. Mas pensando bem, de que Caim tinha medo? Quem poderia matá-lo? Já que algumas traduções dizem que tinha só ele, seu irmão, e sua mãe e seu pai, né? Adão e Eva. Quem queria matá-lo? Quem que ele tava de fato com medo? Bom, gente,
Dá pra perceber que se lemos na Bíblia, no livro de Gênesis, Adão e Eva tiveram muitos filhos, né? Muitos filhos e filhas. E se percebemos bem, Abel e Caim e Abel, eles não eram só os únicos homens daquela região, não era só eles e Adão. Pode ser até que já tinha uma comunidade inteira de seres humanos da família dele, tipo, por exemplo, tinha os irmãos deles, né, as irmãs, né, sobrinhos, netos, isso, né? E aí pode ser até que quando isso tudo aconteceu, o mundo já era lotado de gente, né? Já tinha muita gente da descendência de Adão e Eva, porque a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas não relatam seu nome, né? E parece que Deus se importou tanto com Caim que colocou uma marca ou um símbolo de que se alguém o encontrasse, não matasse. Mas agora eu me pergunto, por que Deus se importou tanto com Caim se ele era perverso aos seus olhos? Por que ele se importou com o homem que foi o primeiro homem a assassinar o seu próprio irmão, ou seja, o primeiro homicídio que ocorreu em toda a história? Na verdade, se pararmos para pensar, mas não é só porque ele errou que todos devem errar como ele, né? Porque, tipo assim, ele matou o seu irmão. Mas se nada fosse feito, alguém iria saber que ele matou o seu irmão, iria chegar a outro e dizer assim: "Ah, você matou Abel, então eu te mato." Aí pronto, aí chega outro e fala: "Ah, você matou Caim, então eu vou te matar." E aí nunca vai parar, gente. Nunca vai parar. E se pararmos bem para pensar, Caim ele errou ao matar o seu irmão. E, e se alguma coisa não fosse feita, a humanidade toda seria assim. Nunca iria parar. Porque Caim ele assassinou seu irmão. E aí poderia vir outro e assassiná-lo como vingança, né? E aí chega outro e assassina esse que matou Caim, né? Como uma suposição, né? Isso nunca iria parar. Por isso que a gente nunca deve devolver na mesma moeda. Por isso que Deus colocou um símbolo, uma marca em Caim, para que quem o encontrasse não o matasse. Bom, e a partir daí já entendemos né? Por que Deus colocou uma marca em Caim. E aí a partir daí diz que Caim saiu da presença do Senhor e foi morar numa região de Nod, né? Que é localizada a leste do Éden, né? E lá ele casou e teve filhos, né? E edificou uma cidade. Bom, algumas curiosidades de algumas pessoas, elas tentam entender de fato quem foi a esposa de Caim, né? Mas o mais certo de saber é que provavelmente Caim tenha se casado com uma de suas irmãs, né? Filha do mesmo pai, né? Ou uma de suas irmãs ou sobrinhas, né? Porque naquele tempo não tinha essa de casamento assim, né? Porque naquele tempo não tinha nada disso, né? Mas provavelmente pode ter sido isso. Não se sabe ao certo quantos filhos Caim teve, mas a Bíblia deixa claro que ele se casou com uma mulher que a Bíblia não diz o nome, mas diz que a sua mulher ela engravidou e deu à luz um filho. E Caim deu-lhe o nome de Enoque e construiu uma cidade e deu o mesmo nome que foi dado a seu filho, de Enoque. Mas de fato, como ficou a vida de Caim após ele ter fugido? Bom, algumas pessoas acreditam que após ter fugido, ele teria ficado ainda mais perverso, né? Porque a maldade de um ser humano não tem limites, né?
né? Ele poderia ter usado de violência para se apoderar de bens alheios, com o objetivo de se enriquecer. Tempos depois da vida de Caim, a Bíblia retrata que os seres humanos começaram a se multiplicar. Enquanto mais os seres humanos se multiplicassem, mais a humanidade ficava mais pecaminosa, né, aos olhos de Deus, e que resultou no dilúvio que Deus iria que Deus iria mandar para destruir toda a terra, né? Porque foi a partir da descendência de Caim que a humanidade começou a se corromper. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos ler um versículo que diz lá no 1 João, no capítulo 3, no versículo 12. Lá diz assim: Não sejamos como Caim, que pertenceu ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. E se você gostou desse vídeo e gostou de saber quem foi Caim na Bíblia, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo que for postado por aqui. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.